Olá, tudo bem? Então, nós estamos hoje celebrando o 28º domingo do tempo comum e vamos hoje refletir sobre três leituras muito interessantes para nós. A primeira leitura é tirada do livro Isaías, ou o segundo Isaías, como se chama na teologia. Depois a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, muito interessante essa carta. E por último, o Evangelho, colocado para nós hoje de uma forma muito bonita, muito significativa para nós nos dias de hoje. Então vamos, nesse momento, fazer recordação daquilo que está na primeira leitura tirada do profeta Isaías. É chamado do segundo Isaías, o livro da esperança, o livro de quem começa a falar que o povo, então, Deus volta a visitar esse povo, a libertar esse povo. Mas existe algo muito interessante nessa leitura, que Ciro era rei da Pérsia. Ciro não era judeu, Ciro era considerado um pagão. O momento anterior, o momento histórico anterior a Ciro, é o momento onde o povo estava escravo na Babilônia. E aí Ciro, então, conquistando os babilônios, ele liberta o povo de Israel. Ele faz com que o povo de Israel volte para Jerusalém, de onde tinham sido tirados. E é muito bonito olhar isso, porque vejam, aquele povo esperava ser liberto do cativeiro da Babilônia. E vai ser um pagão que vai fazer isso na vida deles. Por obra de Deus, o livro vai dizer. É Deus que coloca Ciro no poder, diz o livro do profeta Isaías, para que possa libertar o povo. E no final da leitura, ele vai dizer para nós assim: fora de mim não existe outro Deus. Eu sou o Senhor, não há outro. E aí crer nesse Deus que faz e opera transformações na vida das pessoas e muitas vezes usa daqueles que não são religiosos ou que não professam a mesma fé para que a gente possa enxergar as maravilhas desse Deus. Na segunda leitura, nós temos a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, logo o início do capítulo, e é muito bonito a gente observar que nesta carta Paulo faz uma exortação àquela comunidade. Ele criou aquela comunidade, foi ele que formou aquela comunidade. E lembremos que Paulo é chamado do apóstolo dos gentios. Essa comunidade de Tessalônica também não é uma comunidade judaica. É uma comunidade daquilo que se chamava também de pagãos. Aqueles que não seguiam a fé judaica. Eles eram de outra religião. Professavam outra religião, mas ouviram a palavra de Paulo. E aí Paulo vai chamar a atenção deles. Paulo não teve tempo de formar aquela comunidade. Ele não conseguiu ficar muito tempo naquela comunidade. Ele vai formar aquela comunidade de Tessalônica, vai ter que partir, mas vai instruir aquela comunidade através das cartas. E hoje nós estamos vendo a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E observe, depois daquela introdução onde ele dá glórias a Deus por aquela comunidade e vai dizendo para eles como aquilo que eles vivem, ele diz assim: diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé. Como essa fé foi criada, plantada, cultivada por aquela comunidade. E logo em seguida, essa fé leva a um esforço da caridade, de ir ao encontro dos necessitados. A fé motivou a caridade. A fé não ficou presa. Não ficou presa na sala da reunião, não ficou presa no templo, não ficou presa no grupo de pastoral, não ficou presa no grupo de oração, não ficou presa no meu grupinho, mas ela foi fora. Então ele diz assim, primeiro, a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e, por último, a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela comunidade, então, traz aí já a raiz daquilo que nós vamos falar, daquilo que nós vamos pregar, a fé
a caridade e a esperança, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Já estava presente na comunidade dos Tessalonicenses. E ainda mais ele vai dizendo assim, todo aquele que vive a sua fé, movido na caridade e que traz esperança, essas pessoas são amadas por Deus. Pertencem ao grupo dos escolhidos. Porque esse evangelho não chega só por meio de palavras, mas chega pelo Espírito Santo. E o Espírito nos move à caridade, à transformação. E chegamos então ao evangelho tirado de Mateus. Evangelho muito conhecido de todos nós. E aí a gente olha para esse evangelho e vê o seguinte. Jesus hoje, até domingo passado, Jesus estava falando para os sacerdotes, para os anciãos do povo, para os mestres da lei. Agora vejam, os fariseus fizeram um plano, tramaram contra Jesus. Queriam pegar Jesus ali na curvinha, no escorregão, na caída. Queriam fazer com que Jesus errasse para poder acusá-lo, para poder matá-lo. E aí eles fazem essa fala cínica, digamos assim, né? Mestre, sabemos que és verdadeiro, ensinas o caminho de Deus, a opinião dos outros não te influencia, não julgas os homens pelas aparências. Eles tinham uma visão correta de Jesus. E aí eles vão então para a armadilha. Se é lícito ou não dar o fruto do meu trabalho nas mãos do opressor, nas mãos de quem oprime o povo. Isso é correto ou não é correto? Mas vejam, a resposta de Jesus, primeiro chama de hipócritas. Por que vocês querem me preparar uma armadilha? E Jesus pede para ver a moeda. E tem um desenho naquela moeda. E ele pergunta, de quem é essa figura? E a inscrição desta moeda? Eles dizem, é de César. É do opressor. É daquele que mata o povo. É daquele que persegue o povo. É daquele que não está preocupado com a vida do povo. Um homem cruel, injusto. E aí Jesus pergunta e diz para eles, dai a César o que é de César. Para César, deixa tudo o que é de ruim e volte-se para Deus e dê a Deus o que é de Deus. A fé, a esperança, a caridade, a mudança, a transformação. A mudança da sociedade, a nova sociedade criada no Evangelho de Jesus. A sociedade onde não se tem mais fome, onde não se tem mais sede, os doentes são curados, aonde se extermina todo tipo de preconceito, que não se prega a violência, que não se destrói a natureza, que se respeita o outro. Isso é dar a Deus o que é de Deus. Sempre está ao lado do ser humano, mas do ser humano que é perseguido. Porque Jesus também foi perseguido. Jesus também passou por essa experiência. Aprendamos então hoje com Jesus a ler as bem-aventuranças. Isso é de Deus. A ir ao encontro das pessoas que necessitam de nós. Isso é de Deus. Deixemos de lado tudo aquilo que possa prejudicar as nossas relações. Tenha um bom domingo, Deus te abençoe e até semana que vem.